Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de física para o Pré-ENEM Legal. Estamos revisando aqui conteúdos muito importantes que estarão realmente nessa avaliação tão importante que está se aproximando. Eu sou o professor Hélio, sou professor de física e hoje na nossa aula número 13 nós vamos estudar um assunto que também é muito recorrente, eletrostática. Então nós vamos entender esses conceitos tão importantes que vão nos ajudar a compreender esses conceitos da física. Vamos entender um pouco sobre a questão de cargas elétricas, o movimento dessas cargas elétricas e vamos ver também a aplicação no nosso dia a dia, Então sempre fazendo a relação do conteúdo que nós estudamos na escola, nos livros didáticos, com o nosso dia a dia e com o conteúdo que vai estar na nossa avaliação, no nosso Enem, certo? Vamos lá então para a nossa revisão de hoje, na nossa aula número 13, anotem aí, eletrostática, a nossa aula de hoje. Vamos passar aqui para o slide, mostrar aqui para vocês então, destacar esse conceito tão importante. O que é? Passando aqui então para o nosso slide, nós temos aqui o conceito de eletrostática. Anotem por favor. A eletrostática é o ramo da elétrica ou da eletricidade, O objetivo do estudo da eletrostática, então, são as cargas elétricas em repouso, a força elétrica e o campo elétrico produzido por essas cargas. Para a gente poder compreender esse conceito de eletrostática, das cargas elétricas, então, a gente precisa revisar o modelo atômico que nós temos, que está representado aqui no slide para vocês, esse modelo. Nós temos aqui a eletrosfera, onde é a região ao redor do núcleo do átomo, onde encontramos os elétrons. Nós temos aqui o núcleo atômico, que é a região central do átomo, que apresenta a carga positiva, que é constituída justamente pelos prótons e pelos nêutrons. Então, compreender esse modelo vai nos ajudar a entender também o estudo das cargas elétricas, certo? No próximo slide, nós podemos ver, então, esse modelo para a gente poder compreender um pouco sobre as cargas. O que é carga elétrica? É uma propriedade inerente às partículas constituintes da matéria. Convencionalmente, nós temos o seguinte, elétron, próton e nêutron. Os elétrons, nós sabemos, são partículas subatômicas, anotem aí, de carga negativa. Já os prótons são partículas subatômicas de carga positiva. E nêutron, o próprio nome já está dizendo, Uma partícula subatômica de carga neutra. Então, não esqueçam, elétron, carga negativa, e próton, carga positiva. Para a gente não esquecer isso aí, pessoal, é bom a gente fazer aqui uma associação de letras, Próton começa com a letra P, e a palavra positiva também começa com a letra P. Então fica fácil, Positiva de P, então é próton, tá certo? Aí a gente não vai confundir, não vamos confundir quem é positivo e quem é negativo. Nós vamos saber que o elétron é negativo e o próton de P positivo. Para entendermos ainda sobre esse assunto, vamos aqui ao conceito de condutores de eletricidade e isolantes. O que são condutores de eletricidade? São os meios materiais nos quais há facilidade de movimento de carga elétrica. Então, quanto mais o material permitir esse movimento das cargas elétricas, ele é um ótimo condutor, certo? E é justamente isso que vai nos ajudar a compreender o movimento dessas cargas, devido à presença dos elétrons livres. Nós temos vários exemplos, como o fio de cobre, que é usado realmente no nosso dia a dia, nas nossas residências, por exemplo, alumínio também, e entre outros materiais. Então nós temos bons condutores, ótimos condutores e maus condutores. Os maus condutores são chamados de isolantes, porque eles não permitem a movimentação de forma fácil das cargas elétricas. Por isso que nós temos o vidro, a borracha, a madeira seca, por exemplo, que são maus condutores. E eles também são chamados de isolantes de eletricidade. Então faço essa associação. Quanto mais fácil o movimento das cargas elétricas, é um bom condutor. Quanto mais difícil for essa movimentação, eles são maus condutores, são chamados de isolantes de eletricidade. No próximo slide, estamos vendo agora os princípios da eletrostática. Temos dois aqui, princípio da atração e repulsão,
carga de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. A gente pode ver ali na figura isso de forma bem clara, né? Carga de sinais diferentes vão se atrair. A gente está vendo ali as duas setas se aproximando. Já de cargas de mesmo sinal, as setas vão estando para os lados opostos, repulsão. O segundo princípio é o princípio da conservação das cargas elétricas, que diz o seguinte, que no sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é constante, então não vai mudar. Para entendermos esse conceito dos princípios, a gente agora precisa ver o conceito de carga elétrica elementar, que é justamente o valor, né, da carga elétrica, que é a menor quantidade de carga que pode ser encontrado na nossa natureza. O seu valor, anotem aí, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, que é a unidade de medida da carga elétrica, o coulomb, certo? Então, o valor da carga elementar, tanto do elétron como do próton, vai assumir esse valor, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a menor quantidade de carga que pode ser encontrada, então, na natureza, certo? Esse valor é atribuído à carga do elétron, tá? Sinal negativo, e a do próton com sinal positivo. Tudo bem? E para nós podermos calcularmos a carga elétrica, então, a sua medida, nós vamos usar essa equação bem simples, ó. Q de carga elétrica igual a N, que é o número, né, dessas partículas dos elétrons, vezes a carga elementar, tá? Então, vai ser Q igual a N vezes E. O N vai representar o nosso número, então, de partículas. E nós vamos ter alguns processos de eletrização para depois fazermos a aplicação dessa equação matemática. Na eletrização, então, nós vamos ter aqui algumas propriedades elétricas muito importantes na transferência de elétrons. Primeiro, o objeto positivo apresenta falta de elétrons. Então, quando isso acontecer, o nosso corpo vai estar eletrizado positivamente. Já no objeto negativo, ele vai apresentar excesso de elétrons. Então, ele vai estar eletrizado negativamente. E o corpo vai estar neutro, né? Vai ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, ele não vai estar eletrizado, ele vai estar neutro. E nós vamos considerar, então, nesse processo de eletrização, 3 exemplos aqui. Eletrização por atrito, por contato e por indução. O que seria o processo de eletrização por atrito? São quando 2 corpos são atritados, ou quando a gente esfrega, né, um objeto um no outro, que pode ocorrer justamente a passagem de elétrons de um corpo para o outro. Assim, o corpo que perde elétrons, ele vai ficar eletrizado positivamente, e o que ganha elétrons fica eletrizado negativamente. Detalhe, anotem aí. No processo de eletrização por atrito, os corpos ficam com sinais diferentes, certo? Outro detalhe, pessoal, o que passa, né, de um corpo para o outro não é próton nem é nêutron, é elétrons, tá? Então, não confundam, é passagem de elétrons, não é passagem de prótons nem passagem de nêutrons. Segundo processo de eletrização é eletrização por contato. Se nós colocarmos em contato 2 condutores eletrizados, ou um condutor eletrizado e o outro neutro, pode haver transferência de carga de um condutor para o outro. Detalhe agora, anotem, os corpos vão ficar com carga de mesmo sinal depois do processo de eletrização por contato, certo? E como o próprio nome está dizendo, a gente precisa colocar um do lado do outro, né? Em contato mesmo, né? Encostar o objeto um no outro, certo? Na eletrização por indução, que é o nosso terceiro caso, nós necessitamos primeiramente de um corpo eletrizado. Se nós aproximarmos um corpo carregado, que nós vamos chamar de indutor, de um condutor inicialmente neutro, que vai ser o induzido, vai haver uma redistribuição de cargas então no corpo B. Então precisamos de um corpo A, que é o corpo indutor, e o corpo neutro B, que vai ser o induzido. Nesse caso, anotem aí, os corpos no final da eletrização vão ficar com sinais de cargas diferentes, certo? Revisando, na eletrização por atrito, sinais diferentes. Na eletrização por contato, mesmo sinal. E na eletrização por indução, sinais diferentes. Agora nós chegamos no próximo conteúdo que envolve as cargas
elétricas, que é a força elétrica. E para nós entendermos a força elétrica, nós precisamos ver o conceito da lei de Coulomb, que diz que as forças entre cargas elétricas são forças de campo, isto é, forças de ação à distância, assim como as forças gravitacionais que nós já estudamos, né, nas nossas primeiras aulas. E Coulomb, usando justamente o modelo newtoniano, ele estabeleceu que a interação eletrostática entre essas partículas se manifestava por meio de forças de atração e de repulsão. Por isso que é necessário entendermos o conceito de cargas elétricas, né, os sinais, para entendermos essas duas forças também. Então nós vamos ter força elétrica de atração e força elétrica de repulsão. Conforme a gente viu no desenho, estamos vendo novamente aqui, né? Sinais de carga diferentes se atraem e cargas de sinais de mesmo sinal se repelem então, certo? Então vai acontecer a mesma coisa com a força. Força elétrica de atração e força elétrica de repulsão. E o enunciado da lei de Coulomb diz o seguinte, que as forças de interação entre duas partículas eletrizadas, elas possuem intensidades iguais e são sempre dirigidas segundo o segmento de reta que as une. As suas intensidades são diretamente proporcionais ao módulo do produto das cargas, que é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Eita, professor, ficou complicado agora, hein? Mas vamos resumir todo esse enunciado na seguinte equação matemática. Está aqui, ó. F igual a K vezes o módulo das cargas de Q1 e Q2 dividido para a distância ao quadrado. Então a lei de Coulomb a gente pode escrever dessa forma. Todo esse enunciado que nós falamos se resume nessa equação matemática. Dependendo do sinal das cargas, nós vamos ter uma força de atração ou de repulsão, certo? Notem, pessoal, que essa equação matemática nós já vimos, né? Lá da força gravitacional, lembram? Quando a gente calculou lá a força, só que no lugar do K nós tínhamos o G, que era uma constante gravitacional. E no lugar das cargas Q1 e Q2 era a massa, né, dos corpos, dos planetas, certo? Então nós estamos vendo agora uma outra aplicação de forma diferente, agora na parte da força. E o gráfico aqui do lado nos ajuda a entender um pouco também sobre o que vai acontecer com essa força quando a gente aumenta a distância e diminui a distância. Quando você tiver uma distância D, você vai ter uma força elétrica com certo valor. Se você aumenta essa distância, conforme ali o gráfico mostra, 2 vezes D, o que vai acontecer com a força elétrica? Ela vai diminuir 4 vezes. Mas por que 4 vezes, professor? Porque lá embaixo ali da equação nós temos D ao quadrado. Então se a gente colocar o 2D ali na fórmula, vai ficar 2 ao quadrado que vai dar 4. Então a força vai diminuir 4 vezes. Isso significa dizer então que se você aumenta a distância 3 vezes, a força diminui 9 vezes. E assim por diante. A mesma coisa vai acontecer se você diminuir a distância. Se você diminuir a distância pela metade, escrever D dividido para 2, agora vai acontecer o inverso. A força vai aumentar 4 vezes. Então 2 ao quadrado é 4, então vai ser 4 vezes a força elétrica. E assim por diante. E anotem aí a constante do K, né? Essa constante vale 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Newton metro quadrado por Coulomb elevado a menos 2. Essa vai ser a unidade do nosso K, certo? Então, continuando aqui então no nosso slide, nós vamos ver o próximo assunto, que é o campo elétrico. O campo elétrico é muito bom também porque a gente pode fazer associação com as cargas elétricas. E conforme o enunciado nos diz, é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço, que estão sob a influência de uma carga elétrica ou uma carga fonte. Tal que uma outra carga, né, uma carga de prova, se a gente colocar ali do lado da carga, ao ser colocada então, ela vai ficar sujeita a uma força de atração ou de repulsão, tá certo? A gente pode entender esse enunciado no desenho. Nós temos ali a carga, né, positiva, e várias cargas menores ali ao seu redor, né, que são justamente a carga de prova. E notem que na região ali da carga positiva, nós temos justamente o nosso campo elétrico. Então aquela região ali, em destaque, né, destacada no desenho para vocês, é a região do nosso campo elétrico.
Notem que a equação para calcularmos o campo elétrico, você pode fazer associação com a força elétrica, já que temos uma carga de prova, então a letra E vai representar o campo elétrico, é igual a força dividido para Q. Essa é uma das equações que utilizamos para calcularmos o campo elétrico. E igual a F dividido para Q, certo? Então esse é o conceito que temos para o campo elétrico. O campo elétrico vai ter direção e sentido, já que é um vetor, né? Campo elétrico de cargas positivas, o sentido vai ser de afastamento da esfera, conforme a gente pode ver na primeira figura acima, as setas estão saindo, né, da carga positiva. Já no campo elétrico das cargas negativas, o sentido vai ser de aproximação. Note que na segunda figura as setas estão se aproximando da carga negativa, tá certo? Então anotem isso aí, campo elétrico, cargas positivas, afastamento, e campo elétrico, né, de cargas negativas, sentido de aproximação. Lembrando que uma partícula eletrizada, né, que gera justamente um campo elétrico na região do espaço que o circunda. Porém, no ponto onde foi colocado, tá? O vetor campo, do vetor campo elétrico, devido justamente à ação dessa partícula. Lembrando também que agora temos uma outra equação para calcularmos o campo elétrico, que é o E igual a K vezes o módulo da carga Q dividido para D ao quadrado. Ah, professor, mas essa equação é parecida com a fórmula da força, não é? É, justamente, é parecida. Mas viu a diferença? Você vai usar apenas uma carga. Na força elétrica você tem que usar duas. E o campo elétrico você usa apenas uma carga. Essa é a diferença, ok? Então, esse é o ponto importante para entendermos. Lembrando também que o campo elétrico, né, no interior ali da partícula é nulo, tá? Então, no interior da partícula ali nós não temos campo elétrico, apenas na sua região que o circunda, ao seu redor. Muito bem, pessoal, continuando agora, temos o gráfico também do campo elétrico, que é similar ao gráfico da força elétrica, né? Vocês também têm uma distância D e tem um valor do campo elétrico E. Quando você aumenta essa distância, 2D por exemplo, 2 ao quadrado é 4, né? Então o campo elétrico vai diminuir 4 vezes, do mesmo jeito da força elétrica, ó, certo? E se você diminuir a distância, o campo elétrico aumenta 4 vezes. Lembrando que é sempre inversamente proporcional. Uma observação para vocês. Primeira observação, é importante salientar que a existência do campo elétrico em um ponto não depende da presença da carga de prova, tá? Depende somente da carga fonte. Assim, existe um campo elétrico em cada um dos pontos, embora não haja carga de prova em nenhum deles. Segunda observação, a outra unidade que nós usamos para o campo elétrico no Sistema Internacional de Unidades é o volt por metro, é uma outra unidade que nós utilizamos. E a terceira observação é que a intensidade, direção e sentido sempre vai depender do ponto do campo, tá? Da carga do corpo que produz o campo e do meio que envolve. Entendendo então as cargas elétricas, força elétrica e campo elétrico, a gente agora pode fazer associação com um fenômeno que acontece no nosso dia a dia, que são justamente os raios, né? A figura nos mostra aqui, por exemplo, como isso acontece no nosso dia a dia, numa tempestade. Nós temos ali nuvens carregadas, né, com cargas positivas e negativas. Note que na segunda figura há uma separação dessas cargas. A carga negativa está mais próxima ali do solo, da superfície, porque a superfície está eletrizada positivamente. E no terceiro nos mostra o resultado disso, né? Justamente dessa aproximação das cargas negativas com as positivas. Então vamos entender um pouco como isso acontece? Bem, nós já sabemos que o efeito luminoso do raio é denominado de relâmpago, né? E o efeito sonoro, que resulta desse forte aquecimento do ar, nós chamamos de trovão. Há raios não somente entre uma nuvem e a Terra, pessoal, mas também entre nuvens e entre partes de uma nuvem da mesma nuvem, certo? O trovão é uma onda sonora. Nós já estudamos sobre esse assunto de ondas, né? Então, o trovão é uma onda sonora provocada pelo aquecimento do canal principal durante uma subida da descarga de retorno. Olha só a temperatura que ela atinge, de 20 a 30 mil graus Celsius. Isso em apenas 10 microsegundos. O ar é aquecido, né, se expande e gera duas ondas.
A primeira é uma violenta onda de choque supersônica, com velocidade várias vezes maior que a velocidade do som do ar, e que nas proximidades do local da queda é um som inaudível para o ouvido humano. Já a segunda é uma onda sonora de grande intensidade a distâncias maiores, que é o que nós conseguimos ouvir, né? Que nós chamamos de trovão. Que fenômeno, né? Que acontece. Então são detalhes para a gente poder entender esses fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Vamos aqui para a revisão então desse conteúdo, pessoal. Temos aqui a primeira questão do Enem de 2020, que diz o seguinte: há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos e um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível. Qual é o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis conforme citada no texto? Olha que interessante, né? Essa questão falou de um fenômeno que acontece, né, que são as tempestades, os raios, relâmpagos, e fala de alguns cuidados que a gente deve ter. E ele falou ali sobre um desses cuidados, que é a gente ficar dentro de um automóvel, né, desde que ele não seja conversível. Por que isso é importante? Então temos ali aqui as alternativas. Letra A, isolamento elétrico dos pneus. B, efeito de para-raios da antena. C, blindagem pela carcaça metálica. D, escoamento da água pela lataria. E letra E, aterramento pelo fio terra da bateria. Que questão, hein? Então, que alternativa você marcaria nesse assunto, né? Lembrando que você precisa, né, revisar aqueles conteúdos de carga elétrica, né? O fenômeno dos relâmpagos que a gente acabou de ver na revisão, de campo elétrico, né? Isso vai nos ajudar a saber qual é a resposta. Vamos lá então para a resolução dessa questão? Bem, a resolução diz o seguinte, que a carcaça do automóvel, ele promove uma blindagem eletrostática. E o Faraday, ele fez essa experiência que ficou muito conhecido como gaiola de Faraday, que é justamente numa superfície, as cargas vão ficar na superfície e no seu interior o campo elétrico vai ser nulo. Então, para a gente responder essa questão, a gente precisava lembrar do conceito de campo elétrico. As cargas elétricas, tá, vão ficar na superfície do objeto e no seu interior é nulo. Por isso que nós chamamos esse fenômeno de blindagem eletrostática, porque as cargas elétricas em excesso vão se distribuir na superfície externa, tá, da carcaça do carro, e no interior do veículo, né, vai ser nulo. Alguns até dizem que é por causa do pneu, que é de borracha, vai servir de isolante, né? Mas não é esse o motivo da proteção, certo? O motivo é esse, é o princípio da blindagem eletrostática. Quem fez esse experimento foi Faraday, tá? Que ficou conhecido como gaiola de Faraday. Depois vocês podem até pesquisar na internet sobre esse experimento. Mas aqui a figura retrata isso para nós. Notem ali na figura que o raio, né, está atingindo o carro. A pessoa dentro do seu interior não foi atingida, porque o campo elétrico ali é nulo. E as descargas estão se distribuindo ali na superfície do carro, ó, tá certo? Está indo ali para a superfície. Então a alternativa que nós vamos marcar é a alternativa C, né? Que é justamente devido ao princípio da blindagem eletrostática. Lá a alternativa letra C dizia o seguinte para a gente, blindagem pela carcaça metálica. Então essa é a nossa resposta que vamos marcar. Próxima questão de revisão, bem simples, ó, bem fácil, pessoal. Enem de 2020. Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Então nós temos ali o Garfield, né? Está se aproximando ali do seu dono, passou ali, né? Se esfregou ali nas pernas do seu dono e olha só o que aconteceu no terceiro quadro, né? E olha a frase dele, eu odeio eletricidade estática. Lembro lá dos princípios que nós vimos, lá dos 3 tipos de eletrização? Então está acontecendo um dos casos aqui que nós mencionamos. Então, olha só a pergunta que ele faz aqui. Troca de átomos entre a cálcio e os pelos do gato, diminuição do número de prótons nos pelos do gato, criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato,
movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato, ou repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Qual alternativa você marcaria agora, né? Por que que ele ficou eletrizado? O que que foi que aconteceu? Pense um pouquinho aí, ó. A letra A falou troca de átomos. Lembra o que nós vimos na revisão? O que que passa de um corpo para o outro? É elétrons, não é átomos, não é prótons, não é nêutrons, já descarta a letra A. A B diz diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Descarta também, não é próton que passa de um corpo para o outro. Tá vendo? Se você lembrar dos conceitos, já vai eliminando as alternativas e vai ficando poucos para a gente poder marcar, certo? Aí ficou a letra C, D e letra E para você então pensar um pouquinho. Qual você marcaria então? Vamos aqui então para a resolução. Olha só, no desenho a gente vê que o processo mostrado da tirinha é o da eletrização por atrito, né? Ele passou, se esfregou na perna do seu dono. Nesse processo, o que que vai acontecer? Movimentação de elétrons, né? Entre quem? A calça do dono dele, né? E os pelos do gato. Não foi isso que aconteceu lá no desenho? Vamos lá voltar no desenho para mostrar para vocês. Olha lá, ó. Calça do seu dono e o pelo do gato, ó. Então, pela tirinha já dá para saber então a resposta, né? E como a gente já sabe que uma eletrização por atrito, né? Então, ocorreu a movimentação de elétrons, anotem, movimentação de elétrons entre a calça e o pelo do gato. Então, a alternativa que vocês vão marcar, letra D, ó, tá certo? Descarta a letra C porque não houve criação de novas partículas, descarta a letra C. Aí talvez você poderia ficar na dúvida entre a D e a E, ó. Mas a E fala repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Mas não é isso que acontece na eletrização por atrito, né? Conforme a gente viu na definição. Ok, pessoal? Então, questão bem fácil, né, também, que a gente pode fazer a relação do nosso dia a dia, o que acontece ao nosso redor. Nós temos aqui no slide também as sugestões para vocês, tá? Vamos deixar disponíveis esses links para vocês poderem então fazer a revisão. Lembrando, pessoal, para vocês acessarem a nossa plataforma Eduque, tá? Está aqui no link aqui abaixo, acesse a nossa plataforma, faça a sua inscrição. Você vai ter acesso a essas aulas gravadas, tá? Todas as nossas aulas, materiais de apoio, né, de revisão, atividades, simuladores virtuais para fazer esses experimentos aí dessa questão que nós acabamos de ver, ok? Então queremos agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês e até a nossa próxima aula.